Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Mais um dia na presença do Senhor, aprendendo com seus ensinamentos. Primeira semana de maio, segundo devocional. Vamos aí iniciar o mês na presença do Senhor e aprendendo para que todo o restante do nosso mês seja muito abençoado. Que nós possamos obedecer a Deus com os aprendizados que temos com Ele e assim com certeza teremos livramentos, bênçãos e promessas sendo derramadas sobre a nossa vida. Hoje a mensagem tem como título Sodoma de hoje e nós vamos ler Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. Todos conhecem e sabem que ela foi destruída por causa da maldade e do pecado dos homens, que era muito grande. Então, Ló, sobrinho de Abraão, tinha ido para Sodoma para morar, e aí começou a ter um problema muito sério lá. E Abraão começou a orar pelo seu sobrinho para que Deus o livrasse, porque Deus disse que iria destruir Sodoma. E então envia 2 anjos para que tire, a família de Ló da cidade para que ela fosse destruída. E para ver como era grande o pecado de Sodoma, que aqueles homens, eles queriam manter relações sexuais com os anjos. Olha que absurdo, né? Então, para vocês terem uma ideia de como estava o pecado de Sodoma. E outra, para Deus destruir uma cidade, é porque a coisa estava muito grave e feia mesmo, não tinha mais solução. Agora, a gente olha para Sodoma e pensa, e hoje? Os nossos dias, como estão? Tá tudo bem? Tá melhor que Sodoma? Tá igual ou está pior que Sodoma? E é exatamente isso que nós vamos agora, que Deus quer que nós reflitamos, que vamos analisar isso sobre Sodoma, comparando Sodoma aos dias de hoje. Mas por que fazer isso? Para que possamos, então, não fazer as mesmas coisas, estar como Sodoma estava, para que possamos ser libertos, livrados de toda a destruição. Vamos lá. 3 lições. A primeira lição, o pecado. O pecado em Sodoma era muito grande. A Bíblia mostra isso, fala sobre isso. Estava vergonhoso, estava de forma aberta e era considerado como abominação a Deus. Agora, tanto é que foi destruída. Então, era muito grande o pecado de Sodoma e visível. Todas as outras cidades sabiam que Sodoma era um ninho de pecadores, de pecado ali. Agora, e hoje? Como está o mundo? E agora eu não vou falar em nível de cidade-estado, eu vou falar, ou de nação, eu vou falar do mundo todo. Como está o mundo? Será que tem pecado no mundo? Será que tem pecado como tinha em Sodoma, de forma vergonhosa, aberta e que Deus considera como abominação? Com certeza sim. Aliás, está pior que Sodoma. O pecado aumentou grandiosamente. Se já estava muito grande lá, imagine agora. O aumento foi de 1000%. As pessoas não se preocupam mais em pecar. Aliás, acham normal o pecado. Vivem no pecado, convivem com o pecado e acham que tudo isso é normal, que faz parte da vida, faz parte do mundo. Então, nós estamos muito piores que Sodoma. Comparando a questão do pecado de antes e agora, podemos dizer que o mundo não se preocupa mais em pecar. E quando eu falo em mundo, eu estou me referindo à humanidade, às pessoas. Então, as pessoas não se preocupam mais. Pecam, riem do pecado, ficam satisfeitas de estar no pecado, ou às vezes até não ficam satisfeitas, mas não estão nem aí, continuam pecando. Não fazem questão nenhuma de pecar.
Então, analisando e comparando, hoje está muito pior que Sodoma. Segundo, os vícios. Lá em Sodoma, a Bíblia fala que os vícios causavam aflições à humanidade, ao homem, às pessoas. E hoje? Existem vícios? Sim, e se multiplicam a cada dia. E continuam causando sofrimento, aflições nas pessoas, levando até muitos à morte da alma, do espírito, do corpo. A gente sempre vê nas manchetes, né, nos jornais, nas televisões, dizendo lá da Cracolândia, em São Paulo, por exemplo, que é um exemplo aqui que a gente pode dar muito evidente dessa situação dos vícios, que estão, inclusive, transformando a Praça da Sé, que é uma praça muito tradicional e antiga de São Paulo, bonita. A gente não tem nem condições, pelo que as reportagens mostram, de caminhar lá. Porque é tão grande o número de pessoas viciadas e esses vícios, e cada dia surge uma droga nova e mais poderosa no sentido de acabar com a saúde e a vida da pessoa, e esses vícios levam as pessoas a outros crimes, a praticar outros crimes. Por quê? Para sustentar o seu vício. Porque tudo isso é muito caro. Os traficantes, eles vendem as drogas e elas são muito caras. Então, a pessoa que não tem dinheiro, ela comete furto, roubos, para poder sustentar o seu vício, para comprar a droga e se manter no vício. Então, nós temos visto crescendo de forma horrível, não somente o número de viciados, mas o número de traficantes e também as drogas diferentes que estão surgindo a cada dia. Então, hoje está pior que Sodoma também, porque isso está se multiplicando cada vez mais. Agora, a última lição e comparação. Na verdade, não é nenhuma comparação agora, é a questão, mas sim, comparação. Vamos falar que é comparação, sim. A questão do julgamento. Em Sodoma, por causa dos vícios, por causa do pecado, da maldade dos homens, Deus deu um julgamento, destruiu, mandando fogo do céu. Destruiu a cidade, destruiu os animais, destruiu as pessoas. As únicas pessoas que escaparam foi Ló e sua família. E ainda a mulher dele, por desobedecer a Deus, que Deus falou, vai e não olhe para trás, e ela olha, é transformada numa estátua de sal. Pela desobediência dela às ordens de Deus. Então só sobrou ali, mas foram retirados da cidade Ló, suas filhas e sua esposa. A esposa acabou ficando no meio do caminho por desobediência a Deus. Agora, e os demais? Foram todos queimados, todos destruídos. Então o julgamento que Deus mandou para Sodoma foi destruição. E hoje? O mundo está sendo destruído. Uma destruição diferente, não está caindo fogo do céu para destruir, mas muitas coisas horríveis estão acontecendo em todo o mundo, para toda a humanidade. Enchentes em muitos lugares, criminalidades que estão, mortes em escolas, pessoas inocentes sendo mortas, muitos terremotos, furacões, tempestades, ou seja, se a gente observar em tudo que acontece no mundo, a destruição está acontecendo. Só que uma destruição que não é feita, não está sendo feita igual Sodoma, de uma vez só, Deus queimou e acabou com tudo. Não. Aos poucos, Deus está permitindo que haja a destruição, que as pessoas sejam destruídas pelo seu pecado, pela sua maldade. Então, estamos também piores que Sodoma, inclusive na questão do julgamento. Vamos analisar, vamos pensar nisso. Ainda há tempo de mudar esse cenário. Ainda há tempo de nos arrependermos, de voltarmos a Deus, invocarmos e clamarmos o seu santo nome, e Ele com certeza vai nos livrar, vai nos abençoar, nos perdoar e limpar de todo o pecado. Porque foi para isso que Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Espírito Santo tenha falado com vocês poderosamente mais esse dia. Meditem, pratiquem o que vocês aprendem com Deus e encaminhem para todas as pessoas que vocês conhecem para que também possam aprender e fazer o que é certo.
Feche os teus olhos agora, eu quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais uma vez estarmos na tua presença, aprendendo com o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que continuemos até o restante do finalzinho da semana e também no final de semana, sendo muito abençoados pelo Senhor. Nos cubra com teu sangue, coloca os anjos acampados ao nosso redor e livra de todo o mal. Abençoa a nossa casa, nossa família, nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos aí ao final de mais uma semana, que vocês possam ter um restante de semana abençoado, um final de semana muito abençoado. No próximo domingo, nós teremos o primeiro domingo de maio, com celebração de ceia do Senhor, e neste mesmo canal, às 18 horas, estaremos aqui também para podermos aprender com o Senhor, louvar a Deus e celebrar a ceia do Senhor. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, abençoadíssimo final de semana e até domingo e na próxima semana nos devocionais de terça e quinta. Até mais, em nome de Jesus.